Você aceitaria R$ 1 milhão se viesse de um estranho? E se esse estranho fosse um viúvo em uma cadeira de rodas, que te olhou uma única vez e decidiu mudar sua vida? Ela não pediu nada, mas ele viu algo nela, algo que nem ela mesma sabia que ainda existia. Um gesto silencioso, uma oferta inesperada e uma ligação que começa com um cheque, mas termina com uma escolha que o dinheiro nunca compraria. Uma história sobre dor, recomeço e um amor improvável nascido entre a perda e a esperança. Curta se você acredita que ainda existem pessoas que ajudam sem pedir nada em troca. Comente, você aceitaria esse dinheiro sem saber o motivo real por trás dele? As luzes fluorescentes do supermercado piscavam irregularmente sobre a cabeça de Luciana, enquanto ela recontava as moedas pela terceira vez. Seus dedos trêmulos organizavam as pequenas peças metálicas sobre o balcão do caixa, algumas ainda, quentes do fundo do cofrinho que quebrara mais cedo. São R$ 12,45, murmurou ela, mais para si mesma que para a operadora impaciente. Em seu colo, Mateus choramingava, seu rostinho vermelho denunciando a febre que não baixava desde a madrugada. O leite especial que ele precisava custava quase R$ 15, uma fortuna para quem havia perdido o emprego há 3 semanas. Senhora, tem mais gente na fila. A voz da caixa soou mecânica, desprovida de qualquer empatia. Luciana sentiu o rubor subir por seu pescoço enquanto separava os itens que precisaria devolver. O pacote de bolachas, o sabonete mais barato, até mesmo o pequeno pote de geleia que seria seu único luxo do mês. Me desculpe, sussurrou ela, evitando os olhares impacientes dos outros clientes. Vou ficar só com o leite e... Suas palavras foram interrompidas por um acesso de tosse de Mateus, seguido por um choro mais intenso. Os sussurros começaram atrás dela. Não sabe fazer conta antes de vir ao caixa? Algumas pessoas não deveriam ter filhos se não podem sustentar. Cada comentário era como uma agulha em seu coração já tão machucado. Foi então que uma voz diferente cortou o ar pesado da fila. Pode passar tudo, disse alguém atrás dela. Coloque na minha conta. Luciana virou-se, surpresa, mas só conseguiu vislumbrar a silhueta de um homem se afastando discretamente. Mas, senhor... Ela tentou protestar, seu orgulho lutando contra a necessidade. A caixa, no entanto, já começava a registrar os itens novamente. Um sorriso artificial surgindo em seu rosto diante da resolução da situação incômoda. Mateus parou de chorar por um momento, seus olhinhos febris fixos em algo além do ombro. Da mãe. Quando Luciana tentou olhar novamente, o misterioso benfeitor já havia desaparecido entre as prateleiras do supermercado. Seu troco, senhora. A operadora estendeu algumas notas que Luciana aceitou mecanicamente. As moedas que contara com tanto cuidado ainda estavam sobre o balcão. Agora pareciam ainda mais insignificantes. O caminho para casa nunca parecera tão longo. O peso das sacolas era amenizado apenas pela sensação morna de Mateus contra seu peito, adormecido após tomar o remédio que agora podia dar a ele. O sol da tarde já se punha, pintando as ruas do subúrbio com tons de laranja que lembravam os cabelos de seu filho. Subiu os 4 lances de escada do prédio antigo com cuidado para não acordar o menino. O apartamento minúsculo os recebeu, com seu silêncio familiar. Um cômodo só, que servia de quarto, sala e cozinha. As paredes descascadas exibiam orgulhosamente os desenhos coloridos de Mateus, única decoração que podiam se permitir. Foi quando colocava as compras sobre a pequena mesa que notou algo estranho. Uma sacola adicional, que não se lembrava de ter pegado, estava entre as outras. Dentro dela, encontrou todos os itens que havia separado para devolver no caixa, e mais alguns que nem ousara colocar no carrinho. Suas mãos tremeram ao encontrar um bilhete dobrado entre os produtos. O papel era fino, mas a caligrafia era firme e elegante. Você merece mais. Luciana se deixou escorregar até o chão, as lágrimas que segurara o dia todo finalmente encontrando liberdade para cair. Mateus se mexeu em seu sono, murmurando palavras incompreensíveis enquanto ela o abraçava mais forte.
O apartamento continuava o mesmo, pequeno, abafado, com a janela que não fechava direito e a torneira que pingava incessantemente. Mas algo havia mudado. No ar pairava um aroma diferente. Não apenas do café novo que agora podia fazer, ou do sabonete de lavanda que tanto desejara comprar. Era o perfume da dignidade devolvida através de um gesto anônimo de bondade. Preparou uma mamadeira para quando Mateus acordasse, suas mãos ainda tremendo levemente. O leite especial. Agora tinha o suficiente para quase um mês inteiro. Não precisaria mais diluí-lo além do recomendado. Não precisaria mais ver seu filho chorando de fome no meio da noite. A noite caiu sobre a cidade, e com ela vieram as preocupações habituais, o aluguel atrasado, as contas de luz e água, os currículos que ninguém respondia. Mas hoje, de alguma forma, o peso parecia mais leve. As estrelas que conseguia ver através da janela quebrada pareciam piscar com mais vivacidade. As luzes fluorescentes do supermercado piscavam irregularmente sobre a cabeça de Luciana, enquanto ela recontava as moedas pela terceira vez. Seus dedos trêmulos organizavam as pequenas peças metálicas sobre o balcão do caixa, algumas ainda, quentes do fundo do cofrinho que quebrara mais cedo. São R$12,45, murmurou ela, mais para si mesma que para a operadora impaciente. Em seu colo, Mateus choramingava, seu rostinho vermelho denunciando a febre que não baixava desde a madrugada. O leite especial que ele precisava custava quase R$15, uma fortuna para quem havia perdido o emprego há 3 semanas. Senhora, tem mais gente na fila. A voz da caixa soou mecânica, desprovida de qualquer empatia. Luciana sentiu o rubor subir por seu pescoço enquanto separava os itens que precisaria devolver. O pacote de bolachas, o sabonete mais barato, até mesmo o pequeno pote de geleia que seria seu único luxo do mês. Me desculpe, sussurrou ela, evitando os olhares impacientes dos outros clientes. Vou ficar só com o leite e... Suas palavras foram interrompidas por um acesso de tosse de Mateus, seguido por um choro mais intenso. Os sussurros começaram atrás dela. Não sabe fazer conta antes de vir ao caixa? Algumas pessoas não deveriam ter filhos se não podem sustentar. Cada comentário era como uma agulha em seu coração já tão machucado. Foi então que uma voz diferente cortou o ar pesado da fila. Pode passar tudo, disse alguém atrás dela. Coloque na minha conta. Luciana virou-se, surpresa, mas só conseguiu vislumbrar a silhueta de um homem se afastando discretamente. Mas, senhor... Ela tentou protestar, seu orgulho lutando contra a necessidade. A caixa, no entanto, já começava a registrar os itens novamente. Um sorriso artificial surgindo em seu rosto diante da resolução da situação incômoda. Mateus parou de chorar por um momento, seus olhinhos febris fixos em algo além do ombro. Da mãe. Quando Luciana tentou olhar novamente, o misterioso benfeitor já havia desaparecido entre as prateleiras do supermercado. Seu troco, senhora. A operadora estendeu algumas notas que Luciana aceitou mecanicamente. As moedas que contara com tanto cuidado ainda estavam sobre o balcão. Agora pareciam ainda mais insignificantes. O caminho para casa nunca parecera tão longo. O peso das sacolas era amenizado apenas pela sensação morna de Mateus contra seu peito, adormecido após tomar o remédio que agora podia dar a ele. O sol da tarde já se punha, pintando as ruas do subúrbio com tons de laranja que lembravam os cabelos de seu filho. Subiu os 4 lances de escada do prédio antigo com cuidado para não acordar o menino. O apartamento minúsculo os recebeu, com seu silêncio familiar. Um cômodo só, que servia de quarto, sala e cozinha. As paredes descascadas exibiam orgulhosamente os desenhos coloridos de Mateus, única decoração que podiam se permitir. Foi quando colocava as compras sobre a pequena mesa que notou algo estranho. Uma sacola adicional, que não se lembrava de ter pegado, estava entre as outras. Dentro dela, encontrou todos os itens que havia separado para devolver no caixa, e mais alguns que nem ousara colocar no carrinho. Suas mãos tremeram ao encontrar um bilhete dobrado entre os produtos. O papel era fino,
mas a caligrafia era firme e elegante. Você merece mais. Luciana se deixou escorregar até o chão, as lágrimas que segurara o dia todo finalmente encontrando liberdade para cair. Mateus se mexeu em seu sono, murmurando palavras incompreensíveis enquanto ela o abraçava mais forte. O apartamento continuava o mesmo, pequeno, abafado, com a janela que não fechava direito e a torneira que pingava incessantemente. Mas algo havia mudado. No ar pairava um aroma diferente. Não apenas do café novo que agora podia fazer, ou do sabonete de lavanda que tanto desejara comprar. Era o perfume da dignidade devolvida através de um gesto anônimo de bondade. Preparou uma mamadeira para quando Mateus acordasse, suas mãos ainda tremendo levemente. O leite especial. Agora tinha o suficiente para quase um mês inteiro. Não precisaria mais diluí-lo além do recomendado. Não precisaria mais ver seu filho chorando de fome no meio da noite. A noite caiu sobre a cidade, e com ela vieram as preocupações habituais, o aluguel atrasado, as contas de luz e água, os currículos que ninguém respondia. Mas hoje, de alguma forma, o peso parecia mais leve. As estrelas que conseguia ver através da janela quebrada pareciam piscar com mais vivacidade. A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido que se infiltrava pelas frestas da janela quebrada. Luciana acordou antes do despertador, suas mãos automaticamente buscando Mateus ao seu lado na cama pequena. O menino dormia tranquilo, sua respiração suave e finalmente livre da febre que o atormentara. Na pequena cozinha improvisada, preparou o café com o pó novo, um aroma que há semanas não perfumava aquele apartamento. O bilhete misterioso da noite anterior ainda repousava sobre a mesa, suas 3 palavras carregando o peso de uma promessa. Você merece mais. Mamãe, cheirinho bom. A voz sonolenta de Mateus a surpreendeu. Ele se arrastava pela cama, seus cabelos cor de cobre apontando em todas as direções. Luciana sorriu, servindo para ele uma xícara de leite quente, o leite especial que agora podiam ter. Vamos ao mercado hoje? Perguntou ele esperançoso, seus olhos grandes fixos nos últimos biscoitos do pacote novo. Luciana hesitou. Seu orgulho lutava contra a necessidade de agradecer ao estranho benfeitor. Sim, meu amor, respondeu finalmente. Mamãe precisa comprar algumas coisas. E agradecer, completou em pensamento. Agradecer a alguém que devolvera não apenas comida à sua mesa, mas dignidade ao seu coração. O caminho até o supermercado parecia diferente naquela manhã. As mesmas calçadas quebradas, os mesmos prédios descascados, mas havia algo novo no ar. Talvez esperança, talvez apenas o perfume das flores da pequena floricultura que ficava na esquina. Foi então que o viu, parado próximo às orquídeas, em uma cadeira de rodas cromada que brilhava sob o sol da manhã. Seu perfil era nobre, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, roupas simples mas elegantes. Havia uma dignidade silenciosa em sua postura, mesmo sentado. Mateus, sempre espontâneo, soltou sua mão e correu em direção às flores. Olha, mamãe, borboleta! Gritou ele, apontando para uma pequena borboleta azul que dançava entre as orquídeas. O homem na cadeira de rodas virou-se ao som da voz infantil e Luciana congelou. Seus olhos, havia algo naqueles olhos que a fez ter certeza. Era ele, o estranho do supermercado. Com licença. Aproximou-se hesitante, sua voz mais trêmula do que gostaria. Eu queria agradecer. Por ontem. O homem a observou em silêncio, seus olhos verdes carregando uma profundidade que ela não conseguia decifrar. Você tem coragem no olhar, disse ele simplesmente, sua voz exatamente como ela lembrava, profunda, carregada de algo que ia além das palavras. Antes que Luciana pudesse responder, ele manobrou sua cadeira habilmente, afastando-se em direção à rua. Espere, chamou ela. Mas ele já havia dobrado a esquina, deixando apenas o perfume suave de sua colônia no ar. Mateus voltou para seu lado, segurando uma pequena flor que havia caído no chão. Para você, mamãe,
sorriu ele, oferecendo a flor amarela. Luciana a aceitou mecanicamente, sua mente ainda processando o breve encontro. Havia algo mais naqueles olhos verdes, não apenas bondade, mas também dor. O resto da manhã passou como um borrão. Fizeram as compras necessárias. Mateus tagarelando alegremente sobre a borboleta azul e as flores coloridas. Luciana respondia automaticamente, sua mente voltando sempre àquela frase: "Você tem coragem no olhar." Foi apenas quando chegaram ao estacionamento que notou. Ali, preso ao carrinho de bebê que usava para carregar Mateus, um envelope pardo, discreto, mas inconfundível. Suas mãos tremeram ao abri-lo. O cheque a fez engasgar. R$1 milhão. A quantia era absurda, irreal, como um sonho febril materializado em papel. A assinatura elegante no rodapé. Augusto Montenegro dançava diante de seus olhos embaçados por lágrimas súbitas. "Mamãe está chorando?" A voz preocupada de Mateus a trouxe de volta à realidade. Ela rapidamente guardou o cheque na bolsa, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Não, meu amor. É só poeira." Mas não era poeira. Era o peso de uma generosidade que não compreendia, de uma bondade que não fazia sentido em um mundo que sempre lhe mostrara seus dentes mais afiados. O caminho de volta para casa foi um turbilhão de pensamentos. Por quê? Por que ela? Por que tanto? As perguntas giravam em sua mente como folhas em um vendaval, cada uma trazendo mais dúvidas que respostas. Mateus adormeceu em seus braços antes mesmo de chegarem ao prédio. Seu rostinho sereno, livre das preocupações que perseguiam, sua mãe parecia ainda mais angelical sob a luz suave da tarde. No apartamento, depois de acomodar o filho na cama, Luciana sentou-se no parapeito da janela. Seu lugar de pensar, de sonhar, de chorar. O cheque pesava em sua bolsa como um segredo grande demais para carregar sozinha. A cidade começava a acender, suas luzes, pontilhando a noite que chegava com milhares de pequenas estrelas artificiais. Em algum lugar lá fora, um homem em uma cadeira de rodas carregava seus próprios segredos, suas próprias dores, suas próprias razões para um gesto tão extraordinário. Você tem coragem no olhar. As palavras ecoavam em sua mente, misturando-se com um barulho distante da cidade. Que tipo de coragem ele via? A coragem de uma mãe solo lutando para sobreviver? Ou havia algo mais, algo que nem ela mesma conseguia enxergar? O vento da noite trazia o perfume das flores da floricultura, misturado com o aroma de asfalto molhado. Havia chovido em algum momento, ela nem percebera quando. A pequena flor amarela que Mateus colhera repousava sobre a mesa, suas pétalas, delicadas testemunhas silenciosas de um dia que mudara tudo. Luciana pegou o cheque novamente, seus dedos traçando a assinatura elegante. Augusto Montenegro. O nome carregava uma força própria, como se sussurrasse histórias que ela ainda não conhecia. R$1 milhão. A quantia que poderia mudar sua vida, tirar ela e Mateus daquele apartamento minúsculo, garantir o futuro que seu filho merecia. Mas a cada vez que olhava para o cheque, não era o número que via. Eram aqueles olhos verdes, profundos como um oceano de segredos. Mateus se mexeu na cama, murmurando algo em seu sono. Luciana guardou o cheque cuidadosamente na gaveta da pequena cômoda, a mesma gaveta onde guardava os sonhos que não ousava sonhar acordada. Amanhã, decidiu. Amanhã encontraria respostas. Descobriria quem era Augusto Montenegro e, mais importante, descobriria por que um estranho em uma cadeira de rodas escolhera mudar sua vida de forma tão extraordinária. Por enquanto, deixou-se envolver pelo silêncio da noite, embalada pelo som suave da respiração de seu filho e pelo mistério que agora pulsava em seu peito como um segundo coração. A internet do celular falhava constantemente, mas Luciana persistia em sua busca. O nome Augusto Montenegro revelava fragmentos de uma vida que parecia saída de um filme. Empresário bem-sucedido, filantropo discreto, viúvo há 3 anos.
As poucas fotos disponíveis o mostravam sempre sério, impecável em seus ternos caros, ao lado de uma mulher elegante de sorriso gentil. Helena Montenegro, murmurou Luciana, lendo a legenda de uma das imagens. Falecida em acidente de carro. O mesmo acidente, descobriu ela, que deixara Augusto preso a uma cadeira de rodas e ao silêncio que agora o envolvia como uma fortaleza invisível. Mateus brincava no tapete gasto da sala, alheio às descobertas que sua mãe fazia. Seus carrinhos minúsculos percorriam estradas imaginárias, seu mundo ainda pequeno e perfeito em sua simplicidade. O endereço não foi difícil de encontrar. Uma mansão no bairro mais nobre da cidade. Luciana hesitou, o cheque ainda intocado, em sua gaveta pesando em sua consciência. Não era apenas gratidão que a movia, percebeu. Era uma necessidade quase visceral de entender. Vamos visitar um amigo, amor, disse ela a Mateus na manhã seguinte, ajeitando a melhor roupa que ele tinha. Uma camiseta azul já um pouco desbotada, mas limpa e passada com cuidado. O caminho até a mansão foi longo. 3 ônibus diferentes, cortando a cidade como uma agulha costurando retalhos de realidades distintas. Mateus dormiu em seu colo durante a maior parte do trajeto, acordando apenas quando chegaram ao destino. O portão imponente era guardado por um segurança de expressão séria. "Posso ajudar?" perguntou ele, seus olhos avaliando a mulher simples e a criança que pareciam tão deslocados naquela rua de casas suntuosas. "Preciso falar com o Sr. Montenegro", respondeu Luciana, tentando manter a voz firme. É sobre o cheque." O segurança franziu o senho, mas fez uma ligação rápida pelo interfone. A resposta veio pronta e direta. "O Sr. Montenegro não recebe visitas." Simples assim, como uma porta se fechando. Mas Luciana não havia atravessado a cidade inteira, para voltar sem respostas. "Por favor", insistiu ela. "Só preciso entender por quê. Por que eu? Por que tanto?" O segurança manteve sua expressão impassível, mas algo em seus olhos suavizou levemente. "Senhora, sinto muito. São ordens expressas. O Sr. Montenegro não fala com ninguém desde o acidente, nem mesmo com a família." Havia algo em sua voz. Compaixão, talvez, ou tristeza resignada. Mateus, que até então observava tudo em silêncio, apontou repentinamente para uma das janelas da mansão. "Olha, mamãe, o moço das flores." Luciana ergueu os olhos e, por um breve momento, viu uma silhueta familiar se afastando da janela do segundo andar. "Sr. Montenegro", chamou ela, sua voz carregando toda a confusão e gratidão que transbordavam de seu peito. "Eu não vim pelo dinheiro, eu vim pelo motivo." O silêncio que seguiu foi pesado, denso como nuvens antes de uma tempestade. O segurança parecia desconfortável, dividido entre seu dever e a emoção clara na voz daquela mulher. Foi então que o interfone crepitou novamente. "Deixe-a entrar, Jorge", uma voz familiar ordenou. "Ela e o menino." O portão deslizou silenciosamente, abrindo caminho para um mundo que Luciana jamais imaginara penetrar. O jardim era um oásis de paz no meio da cidade. Rosas de todas as cores, orquídeas delicadas, um pequeno lago com peixes coloridos. Mateus soltou sua mão, maravilhado com as borboletas que dançavam entre as flores, inclusive uma azul, idêntica à da floricultura. A porta principal se abriu antes que chegassem até ela. Uma governanta de meia-idade os recebeu com um sorriso, contido. "Por aqui, por favor", indicou ela, guiando-os através de corredores decorados com quadros impressionistas e móveis antiguíssimos. A biblioteca onde Augusto os aguardava era um santuário de madeira nobre e livros encadernados em couro. Sua cadeira de rodas estava posicionada próxima a uma janela alta, por onde a luz da manhã entrava, criando padrões dourados no tapete persa. "Você é persistente", disse ele, sua voz carregando uma nota que Luciana não conseguiu identificar. Divertimento, talvez, ou admiração velada. "Precisava entender", respondeu ela simplesmente. Mateus, sem qualquer cerimônia, aproximou-se da cadeira de rodas, seus olhos grandes fixos nos detalhes cromados. "Legal sua cadeira", comentou ele com a honestidade brutal das crianças. Para
Surpresa de Luciana, um sorriso minúsculo brincou nos lábios de Augusto. Quer dar uma volta nela? Ofereceu ele, estendendo os braços. Antes que Luciana pudesse protestar, Mateus já estava no colo dele, rindo enquanto Augusto habilmente manobrava a cadeira em um pequeno círculo. Há quanto tempo ninguém sorria assim nesta casa? Murmurou a governanta, mais para si mesma que para Luciana. Havia lágrimas nos olhos da senhora, rapidamente disfarçadas com um pigarro profissional. Senhor Montenegro, começou Luciana, mas ele a interrompeu com um gesto suave. Augusto, corrigiu ele. E antes que pergunte novamente, sim, o cheque é real. Sim, é para você. E sim, há um motivo. Mateus descobriu uma prateleira com miniaturas, de carros antigos, distraindo-se completamente da conversa dos adultos. Augusto o observava com uma expressão que Luciana não conseguia decifrar. Saudade, talvez, ou arrependimento. Helena, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas clara. Minha esposa adorava ajudar pessoas, especialmente mães solo, mulheres, lutando para criar seus filhos com dignidade. Ele fez uma pausa, seus olhos verdes nublados por memórias. No dia do acidente, estávamos a caminho de um projeto social que ela coordenava. Luciana sentiu seu coração apertar. As notícias que pesquisara não mencionavam esses detalhes. O trabalho social de Helena, sua paixão por ajudar os outros. Ela morreu nos meus braços, continuou Augusto, sua voz agora quase um sussurro. Suas últimas palavras foram um pedido, que eu continuasse seu trabalho, que não deixasse a amargura me consumir. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som suave de Mateus brincando com os carrinhos em miniatura, criando histórias em sua imaginação inocente. Por 3 anos, prosseguiu Augusto, me tranquei nesta casa, neste silêncio. Ignorei o pedido dela. Deixei a amargura vencer. Seus olhos encontraram os de Luciana com intensidade surpreendente. Até ver você naquele supermercado. Por quê? Eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Augusto sorriu. Um sorriso triste, carregado de memórias. Você tinha o mesmo olhar dela. Respondeu ele simplesmente. Determinação, dignidade, amor incondicional pelo filho. Era como se Helena estivesse ali, me lembrando de sua última promessa. Luciana sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de gratidão ou pena. Eram lágrimas de compreensão. De repente, o cheque em sua gaveta não era mais apenas dinheiro. Era um legado, uma promessa cumprida, uma ponte entre vidas tocadas pela dor e pelo amor. O dinheiro, disse ela suavemente, é mais do que eu jamais sonhei ter. Mas não posso. Pode, interrompeu Augusto, sua voz firme. Deve, não por mim, não por Helena, mas por aquele menino ali. Seus olhos se voltaram para Mateus, que agora organizava os carrinhos por cor com concentração absoluta, por todas as possibilidades que esse dinheiro pode abrir para ele. O sol havia mudado de posição, criando novas sombras na biblioteca. Lá fora, borboletas continuavam sua dança entre as flores do jardim, alheias ao momento de transformação que ocorria dentro daquelas paredes. Aceite, disse Augusto suavemente. Aceite não como caridade, mas como um investimento no futuro. Era assim que Helena via. Cada ajuda como uma semente plantada, cada vida tocada como uma promessa de dias melhores. Luciana observou seu filho, tão à vontade naquele ambiente luxuoso, tão inocente em sua alegria simples. O futuro que aquele dinheiro poderia proporcionar a ele, educação, oportunidades, segurança, era tentador demais para recusar. Com uma condição, disse ela finalmente, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Que o Senhor, que você permita que voltemos. Não pelo dinheiro, mas porque... Hesitou, buscando as palavras certas. Porque talvez não seja apenas Mateus e eu que precisamos de um recomeço. Foi a vez de Augusto ficar em silêncio, seus olhos verdes estudando a mulher simples à sua frente, com uma intensidade que fez Luciana corar levemente. Talvez, respondeu ele finalmente,
um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Helena soubesse exatamente o que estava fazendo quando me fez prometer. O sol começava a se pôr quando Luciana e Mateus se preparavam para partir da mansão. A governanta havia servido chocolate quente e biscoitos, um lanche que fez os olhos do menino brilharem de alegria. Augusto permanecia próximo à janela, observando as sombras se alongarem no jardim. Fique, disse ele repentinamente, surpreendendo a todos. Para o jantar. Há tanto que preciso contar. Sua voz carregava uma urgência que Luciana nunca ouvira antes, como se alguma represa invisível finalmente começasse a se romper. Mateus já havia adormecido no sofá da biblioteca, embalado pelo calor do chocolate e pela aventura do dia. A governanta o cobriu gentilmente com uma manta de cachemir, seus gestos maternais revelando anos de cuidados não oferecidos. Helena adorava crianças, comentou Augusto, quebrando o silêncio que se instalara. Esta casa costumava ser cheia delas, crianças dos projetos sociais, filhos de funcionários, pequenos convidados que ela sempre encontrava uma desculpa para trazer. Luciana se acomodou em uma poltrona próxima, percebendo que estava prestes a testemunhar algo raro. Um homem emergindo de 3 anos de silêncio autoimposto. Naquela manhã, continuou ele, sua voz baixa mas firme, discutimos. Eu estava preocupado com os custos dos projetos, com a exposição pública, com tolices empresariais que agora parecem tão insignificantes. Suas mãos apertaram os braços da cadeira de rodas. Ela apenas sorriu, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, e disse: O amor nunca é um mau investimento, Augusto. A noite já havia tomado conta do céu lá fora, mas ninguém fez menção de acender as luzes. Na penumbra, as palavras pareciam fluir mais facilmente, como se a escuridão oferecesse um manto protetor para verdades há tanto tempo guardadas. O caminhão surgiu do nada, prosseguiu ele, seus olhos fixos em memórias que só ele podia ver. Eu estava distraído, ainda remoendo nossa discussão. Helena viu primeiro, gritou. Quando acordei no hospital, disseram que ela ficou consciente por alguns minutos, tempo suficiente para extrair de mim uma última promessa. Luciana permanecia, em silêncio, sentindo que qualquer palavra poderia quebrar o momento delicado que se desenhava. Na lareira, brasas moribundas lançavam sombras dançantes nas paredes forradas de livros. Prometa que vai continuar, ela sussurrou. Prometa que não vai deixar a amargura vencer, que vai manter vivo não apenas meu trabalho, mas o amor que ele representa. Augusto fez uma pausa, sua respiração pesada com o peso das recordações. Eu prometi. E então, falhei completamente. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo suave ressonar de Mateus e pelo tic-tac constante do relógio antigo sobre a lareira. Lá fora, grilos começavam sua serenata noturna, como uma plateia invisível para esta confissão há tanto adiada. Por 3 anos, continuou ele, me tranquei neste mausoléu de memórias. Deixei os projetos morrerem, afastei amigos e família, me entreguei a um luto que era mais cômodo que a promessa que havia feito. Seus olhos encontraram os de Luciana na penumbra. Até ver você naquele supermercado. Por que eu? Perguntou ela novamente, sua voz quase um sussurro. Augusto sorriu. Um sorriso triste, mas real. Você contava moedas com a mesma dignidade que Helena demonstrava ao presidir reuniões de conselho. Segurava seu filho com o mesmo amor que ela dedicava a cada criança que cruzava seu caminho. Era como se ela estivesse me cutucando, dizendo: Está vendo? É assim que se faz. É assim que se ama. Mateus se mexeu no sono, murmurando algo incompreensível. Luciana ajeitou a manta sobre ele com gestos automáticos de mãe, sem perceber como aquele simples ato fazia os olhos de Augusto brilharem com lágrimas contidas. O cheque, disse ele suavemente, não é apenas dinheiro. É uma promessa sendo cumprida, tarde demais talvez, mas ainda assim é Helena, através de mim,
ajudando alguém que lembra tanto ela em sua força silenciosa. Mais R$1 milhão. Começou Luciana, ainda atordoada com a magnitude do gesto. Augusto a interrompeu com um gesto suave. É o mesmo valor que ela destinava anualmente para seus projetos. O mesmo valor que, por 3 anos, permaneceu intocado em uma conta que ela chamava de Fundo dos Sonhos. Ele manobrou a cadeira para mais perto da lareira moribunda. Helena acreditava que sonhos precisam de fundamentos sólidos para crescer. Educação, segurança, oportunidades. Ela chamava de investimento em felicidade futura. Luciana sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de gratidão ou pena. Eram lágrimas de compreensão profunda, de reconhecimento de algo maior que dinheiro ou circunstância. Você me lembrou, disse ela gentilmente, que ainda existe vida onde eu só via luto. As palavras de Augusto, quase um sussurro, carregavam o peso de uma epifania longamente adiada. A governanta entrou silenciosamente, acendendo apenas um abajur, distante que criou um círculo suave de luz dourada. Trouxe chá e mais biscoitos, seus gestos revelando anos de prática em cuidar sem intrometer. Sabe o que é mais irônico? Continuou Augusto, aceitando a xícara com mãos levemente trêmulas. Helena sempre dizia que as melhores histórias começam nos lugares mais improváveis. Um supermercado às 8 da noite. Uma mãe contando moedas. Um menino com olhos que parecem ver através de todas as barreiras que construí. Luciana observou seu filho dormindo, tão pequeno e ao mesmo tempo tão imenso em sua capacidade de tocar corações. Ele tem esse dom, admitiu ela, de fazer as pessoas sorrirem mesmo quando acham que esqueceram como. Como Helena, murmurou Augusto, mais para si mesmo que para ela. Ela também tinha esse dom, de iluminar lugares escuros apenas por existir neles. O relógio da biblioteca badalou 9 horas, seu som grave reverberando pelas paredes forradas de livros. Mateus se mexeu novamente, mas não acordou, perdido em sonhos que provavelmente envolviam carrinhos em miniatura e borboletas azuis. Amanhã, disse Augusto repentinamente. Vou ligar para meu advogado. Reativar a fundação que Helena criou. Recomeçar os projetos que abandonei. Seus olhos encontraram os de Luciana com intensidade surpreendente. Se você aceitar, gostaria que fizesse parte disso. Eu? Luciana piscou surpresa. Mas eu não sei nada sobre fundações ou projetos sociais. Nem Helena sabia no início, sorriu ele. Ela apenas tinha o que importa. Coração para ver além das aparências e coragem para fazer a diferença. Sua voz suavizou. Como você. O silêncio que seguiu foi diferente dos anteriores. Não mais pesado com segredos não ditos, mas leve com possibilidades ainda não exploradas. Lá, fora, o jardim noturno exalava perfume de jasmim, como se a própria natureza quisesse participar deste momento de renascimento. Aceito, disse Luciana, finalmente, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Não pelo dinheiro, não pela posição, mas porque... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Porque talvez seja isso que todos precisamos. Uma chance. De transformar dor em propósito. Augusto assentiu, compreendendo perfeitamente o que ela não conseguia expressar em palavras. Por um momento, ambos permaneceram em silêncio, observando Mateus dormir. Ele, encontrando ecos de um passado que agora parecia menos doloroso. Ela, vislumbrando um futuro que nunca ousara imaginar. Helena costumava dizer, murmurou Augusto, sua voz embargada de emoção, que às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta para casa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar como folhas de outono. Você me lembrou disso. Me lembrou que ainda existe vida onde eu só via luto. A noite havia se instalado completamente agora, transformando as janelas altas em espelhos que refletiam a cena interior. Um homem em sua cadeira de rodas, emergindo lentamente de seu casulo de dor. Uma mulher simples descobrindo sua própria força.
Uma criança dormindo, inconsciente de seu papel como catalisador de transformações profundas. E em algum lugar, talvez, o espírito de Helena sorria, vendo sua última promessa finalmente começando a se cumprir. As semanas que se seguiram trouxeram uma nova rotina à mansão dos Montenegro. Todas as tardes, após a escolinha, Mateus corria pelos corredores antes silenciosos, enchendo-os com risos e histórias inventadas. Luciana ocupava uma mesa na biblioteca, aprendendo sobre projetos sociais e gestão de fundações, enquanto Augusto redescobria lentamente o prazer da companhia. Tio Augusto. A voz de Mateus ecoava pela casa, sempre carregando alguma nova descoberta. Olha o que eu achei! Desta vez, era um álbum de fotografias antigo, encontrado em uma das infinitas estantes da biblioteca. Augusto manobrou sua cadeira para mais perto, seus olhos suavizando ao reconhecer as imagens. Esse era o jardim de crianças da Helena, explicou ele, indicando uma foto onde dezenas de pequenos rostos sorridentes se aglomeravam ao redor de uma mulher radiante. Ela era bonita, comentou Mateus inocentemente, seus dedinhos traçando o contorno do sorriso de Helena na fotografia. E parece feliz, igual a mamãe quando conta a história para dormir. Luciana, que observava a cena discretamente por cima de seus documentos, notou como os olhos de Augusto brilharam com lágrimas contidas. Era a primeira vez que ele olhava estas fotos desde o acidente. A governanta havia confirmado isso em uma de suas conversas sussurradas na cozinha. Quer ouvir uma história sobre este dia? Perguntou Augusto, surpreendendo a todos com a oferta. Mateus imediatamente se acomodou no colo dele, suas perninhas balançando animadamente. Era um dia de festa, começou ele, sua voz ganhando uma cadência suave que Luciana nunca ouvira antes. Helena havia conseguido patrocínio para construir uma biblioteca infantil no projeto. Mas antes de começar a obra, ela quis fazer um piquenique com todas as crianças. A tarde avançava preguiçosamente enquanto Augusto compartilhava memórias há tanto tempo guardadas. Mateus absorvia cada palavra, ocasionalmente fazendo perguntas que faziam o homem sorrir. Um sorriso que, embora ainda tímido, começava a aparecer com mais frequência. A senhora quer café? Perguntou a governanta, entrando silenciosamente com uma bandeja. Luciana notou que havia 3 xícaras. Antes, Augusto sempre tomava seu café sozinho em seu escritório. Maria, chamou ele suavemente, pode trazer também aqueles biscoitos, aqueles que Helena tanto gostava? A governanta parou por um momento, emoção clara em seu rosto, antes de assentir e se retirar. O aroma de café recém-passado se misturava, com o cheiro de livros antigos e o perfume das rosas que agora, depois de 3 anos de abandono, voltavam a florescer no jardim. Mateus havia convencido o jardineiro a deixá-lo ajudar com as flores, transformando a tarefa em uma aventura diária. Tio, disse ele repentinamente, erguendo os olhos do álbum. Por que você não sorri nas fotos antigas? A pergunta inocente fez Augusto pausar, considerando sua resposta. Porque eu ainda não sabia o que era importante, respondeu ele finalmente. Sua tia Helena tentou me ensinar, mas eu demorei para aprender. Seus olhos encontraram os de Luciana por sobre a cabeça do menino. Às vezes precisamos perder tudo para valorizar os sorrisos simples. Maria retornou com os biscoitos, pequenos corações de canela que encheram o ambiente com seu aroma doce. A senhora Helena sempre dizia que amor tem gosto de canela, comentou. Ela, arrumando a bandeja com cuidado quase reverencial. Luciana observou enquanto Mateus mordia um biscoito, deixando migalhas caírem sobre o álbum de fotografias. Em outros tempos, isso teria causado pânico na organizada biblioteca. Agora, Augusto apenas sorriu, limpando as migalhas com gestos gentis. Mamãe, chamou Mateus. Conta pro tio Augusto a história do dia que você me ensinou a fazer café. Luciana corou levemente. Era uma memória agridoce, de tempos ainda mais difíceis. Não precisa, começou ela, mas Augusto a interrompeu suavemente. Por favor, pediu ele. Gostaria de ouvir. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade, uma
Sede por histórias reais, por vida além das paredes que construíra ao seu redor. Bem, começou ela hesitante. Mateus tinha 4 anos. Eu trabalhava em 2 empregos e às vezes ele precisava me acordar para o turno da manhã. Sua voz ganhou força conforme a história se desenrolava. O menino pequeno aprendendo a usar o coador de café, orgulhoso por poder ajudar sua mãe. Augusto ouvia atentamente, seus dedos brincando distraidamente com a borda da xícara. Quando Luciana terminou, ele permaneceu em silêncio por um momento, como se processando algo importante. Helena, disse ele finalmente, adoraria essa história. Ela sempre dizia que amor verdadeiro está nos gestos simples. Uma criança fazendo café para sua mãe, um biscoito compartilhado, um álbum de fotos redescoberto. Sua mão moveu-se involuntariamente, encontrando a de Luciana sobre a mesa. O toque foi breve, quase acidental, mas carregado de significado. Por um momento, ninguém se moveu. Até Mateus parecia sentir a importância do momento. Desculpe, murmurou Augusto, retirando sua mão rapidamente. Mas Luciana notou que ele não parecia realmente arrependido. Apenas surpreso, talvez assustado com seus próprios gestos espontâneos. O sol da tarde criava padrões dourados no tapete da biblioteca, dançando através das janelas altas como memórias ganhando vida. Mateus havia voltado sua atenção para o álbum, agora contando uma história própria para as fotografias. Ele tem um dom, comentou Augusto suavemente, observando o menino, de fazer as pessoas se sentirem vivas novamente. Seus olhos encontraram os de Luciana, carregando uma mistura complexa de emoções. Como Helena tinha. Maria entrou novamente, desta vez carregando um pequeno embrulho. Encontrei isso no sótão, disse ela, entregando o pacote a Augusto. Achei que talvez fosse hora. Era uma caixa de música antiga, delicadamente trabalhada em madeira e madrepérola. Augusto a abriu com mãos trêmulas, e uma melodia suave preencheu a biblioteca. Notas de uma valsa que pareciam carregar décadas de memórias. Nossa primeira dança, sussurrou ele, mais para si mesmo que para os outros. Helena adorava esta música. Sua voz falhou, mas não havia apenas tristeza em seus olhos agora. Havia também uma espécie de paz, como se cada lembrança compartilhada ajudasse a curar antigas feridas. Mateus se aproximou, fascinado pela música. Posso? Perguntou ele, estendendo as mãozinhas para a caixa. Augusto hesitou apenas por um segundo antes de entregar o objeto precioso. Cuidado, amor, alertou Luciana automaticamente, mas não havia necessidade. O menino segurava a caixa, com reverência surpreendente para sua idade, como se entendesse instintivamente sua importância. É bonita, declarou ele simplesmente. Parece triste, mas bonita. Como quando a gente lembra de algo bom que aconteceu há muito tempo. Augusto e Luciana trocaram um olhar surpreso, como uma criança de 6 anos podia articular tão perfeitamente algo tão complexo. Mas talvez fosse isso que as crianças faziam melhor, ver verdades simples onde os adultos construíam labirintos complicados. A tarde se transformou em noite sem que ninguém percebesse, as horas escorregando suavemente entre histórias, biscoitos e a música suave da caixa antiga. Quando Maria veio anunciar que o jantar estava servido, encontrou algo que não via há 3 anos. Augusto Montenegro, verdadeiramente sorrindo. Vocês ficarão para jantar? Perguntou ele, embora soasse mais como uma súplica que um convite. Mateus já corria em direção à sala de jantar, como se a resposta fosse óbvia. Acho que já temos nossa resposta, sorriu Luciana, levantando-se para seguir seu filho. Ao passar pela cadeira de Augusto, sentiu seus dedos roçarem levemente seu braço. Outro toque acidental que não parecia realmente acidental. A sala de jantar, antes um mausoléu de refeições solitárias, agora vibrava com a energia de Mateus, com o tilintar de talheres, com conversas que fluíam naturalmente. Luciana observava como Augusto parecia mais vivo a cada momento, como se cada sorriso, cada história compartilhada, cada biscoito dividido fosse uma pequena vitória contra o luto que o aprisionara por tanto tempo.
E talvez fosse exatamente isso, uma coleção de pequenos momentos construindo uma ponte sobre o abismo da perda. Um café, um sorriso, um silêncio bom. Às vezes, pensou Luciana, é assim que a cura acontece. Não em grandes gestos dramáticos, mas em tardes preguiçosas, com álbuns de fotografias e biscoitos de canela. O outono chegou silenciosamente à mansão dos Montenegro, pintando o jardim com tons de vermelho e dourado. Luciana observava as folhas dançando ao vento através da janela da biblioteca, seus pensamentos tão agitados quanto a paisagem lá fora. Algo estava mudando. Podia sentir isso no ar, nos silêncios compartilhados, nos olhares que duravam um segundo a mais que o necessário. Augusto também parecia perceber, sua postura tensionando sutilmente sempre que ficavam sozinhos. Tio Augusto! A voz de Mateus quebrou a quietude da manhã. Olha o que eu desenhei na escola. O menino entrou correndo na biblioteca, agitando um papel colorido no ar. Maria vinha logo atrás, tentando em vão conter seu entusiasmo. Augusto girou sua cadeira para receber o pequeno furacão de energia, um sorriso, agora mais frequente, iluminando seu rosto. Deixe-me ver essa obra-prima, pediu ele, estendendo as mãos para o desenho. O papel revelava 3 figuras de palitos, uma maior usando um vestido, outra em uma cadeira com rodas e uma pequena entre as duas. Acima, em letra infantil caprichada, estava escrito: Minha família. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de emoções não ditas. Luciana sentiu seu coração acelerar, dividida entre o impulso de proteger seu filho de possível rejeição e o desejo secreto de que Augusto entendesse o significado mais profundo daquele desenho inocente. É lindo, campeão, disse ele finalmente, sua voz embargada. Posso guardar? Mateus assentiu entusiasticamente, já correndo para sua próxima aventura no jardim. Maria discretamente se retirou, mas não antes de Luciana notar as lágrimas em seus olhos, a primeira vez que via a sempre composta governanta demonstrar emoção tão abertamente. Desculpe, murmurou Luciana, aproximando-se hesitante da cadeira de Augusto. Ele é muito espontâneo, não entende certas complexidades. Não, interrompeu ele suavemente. Não se desculpe. Nunca se desculpe pela honestidade de uma criança. Seus dedos traçavam delicadamente as linhas do desenho. Família. Faz tanto tempo que esta palavra não significava nada além de dor. Luciana sentou-se na poltrona próxima, sentindo que estavam à beira de uma conversa que ambos vinham evitando. Você me ajudou quando eu não tinha nada, começou ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas agora tenho medo. Medo? Perguntou ele, finalmente erguendo os olhos do desenho. De quê? De perder isso, respondeu ela, gesticulando vagamente ao redor. Não o dinheiro, não o conforto, mas isso. Esses momentos, essa paz que encontramos aqui. De perder, hesitou, seu coração batendo forte. De perder você. O tic-tac do relógio antigo marcava os segundos de silêncio que se seguiram. Lá fora, podiam ouvir a risada de Mateus brincando com as folhas caídas, alheio ao momento crucial que se desenrolava na biblioteca. Você me deu, disse Augusto finalmente, sua voz baixa, mas firme. O que nem o dinheiro pode comprar. Vontade de viver. Suas mãos encontraram as dela, o toque agora deliberado, sem pretensão de acidente. Mas também tenho medo. Do quê? Foi a vez dela perguntar, embora suspeitasse da resposta. De não merecer, de não ser suficiente, de... Ele fez uma pausa, reunindo coragem, de amar novamente e perder tudo outra vez. A palavra amar pairou entre eles como uma borboleta frágil, carregada de possibilidades e perigos. Luciana sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Não de tristeza, mas de compreensão profunda. Sabe o que Mateus me disse ontem? Perguntou ela suavemente. Que você sorri diferente agora. Não só com a boca, mas com os olhos também, como nas fotos antigas com Helena.
Augusto soltou um suspiro trêmulo. Ele vê coisas que tento esconder até de mim mesmo, admitiu. Como Helena fazia. O som de passos apressados interrompeu o momento. Mateus voltou correndo, suas bochechas coradas pelo vento frio, carregando mais um desenho. Fiz outro, anunciou, ele orgulhosamente. Pra gente colocar na parede do seu quarto, tio Augusto. Este novo desenho mostrava as mesmas 3 figuras, mas agora em um jardim cheio de flores e borboletas coloridas. Olha, mamãe, apontou ele animadamente. Desenhei o tio Augusto sorrindo e escrevi aqui embaixo: meu novo pai. O mundo pareceu parar por um momento. Luciana sentiu seu coração falhar uma batida, preparando-se para o pior. Mas quando olhou para Augusto, viu algo inesperado em seus olhos. Não pânico ou rejeição, mas uma espécie de esperança hesitante. Mateus, começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Está tudo bem, disse ele, puxando o menino para seu colo. Na verdade, está mais que bem. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajeitava Mateus em sua cadeira. Só preciso que você entenda uma coisa, campeão. Ser pai é uma responsabilidade muito grande. Eu sei, respondeu Mateus prontamente. É tipo quando você me deixa ajudar com as rosas do jardim. Tem que ter cuidado e paciência e amor, né? Luciana observou maravilhada como seu filho, em sua sabedoria inocente, acabava de definir perfeitamente a essência da paternidade. Augusto também parecia tocado pela analogia simples. Exatamente assim, concordou ele, sua voz embargada. E, às vezes as pessoas precisam de tempo para aprender a cuidar direito de uma rosa. Tipo você? Perguntou Mateus, seus olhos grandes fixos no rosto de Augusto, que estava triste e não cuidava das flores, mas agora cuida. O silêncio que seguiu foi diferente dos anteriores, não mais pesado com medo e hesitação, mas leve com possibilidades e compreensão. Luciana sentiu algo em seu peito se expandir, como uma flor finalmente encontrando o sol após um longo inverno. Você tem razão, Maria. A voz de Augusto era suave, dirigindo-se à governanta que observava, discretamente da porta. Helena sempre dizia que crianças têm uma sabedoria que nós, adultos, demoramos uma vida inteira para alcançar. Maria assentiu, enxugando lágrimas discretas com a ponta do avental. A senhora ficaria orgulhosa, disse ela simplesmente, antes de se retirar para preparar o lanche da tarde. Mateus já havia escapulido do colo de Augusto, correndo para buscar mais papel e lápis de cor. O som de seus passos ecoando pelos corredores era como música. A trilha sonora de uma casa, que lentamente voltava à vida. Luciana, chamou Augusto suavemente, quando ficaram sozinhos novamente. Eu também tenho medo de perder isso, mas talvez o maior risco seja não tentar. Ela assentiu, compreendendo perfeitamente. O medo de amar novamente era como uma sombra fria, mas o calor que agora sentiam, esta conexão inesperada, esta família que se formava nos espaços entre o luto e a esperança, era mais forte. Um dia de cada vez, sugeriu ela, estendendo sua mão para ele. Augusto a aceitou, seus dedos entrelaçando-se naturalmente. Um dia de cada vez, concordou ele, como cuidar de rosas no jardim. Lá fora, o outono continuava sua dança, folhas douradas rodopiando no ar como promessas de mudança. E dentro da biblioteca da mansão Montenegro, 3 corações começavam a aprender que às vezes o amor chega silenciosamente, como uma estação nova, transformando tudo em seu caminho. A manhã começou como tantas outras na mansão Montenegro. Luciana organizava documentos da fundação, enquanto Mateus coloria a mesa da biblioteca, seus lápis espalhados como um arco-íris desordenado. Augusto estava em seu escritório, participando de uma videoconferência sobre a reativação dos projetos sociais. Foi Maria quem primeiro notou que algo estava errado. O som da xícara quebrando no corredor atraiu a atenção de todos.
A governanta estava parada à porta do escritório, seu rosto pálido de preocupação. Senhor Augusto! Seu grito cortou o ar. Socorro! Ele desmaiou! O mundo pareceu desacelerar e acelerar simultaneamente. Luciana correu para o escritório, seu coração martelando contra suas costelas. Augusto estava desacordado em sua cadeira, uma palidez assustadora em seu rosto normalmente corado. Chame uma ambulância, ordenou. Ela, anos de experiência como mãe solo, tendo-lhe ensinado a manter a calma em emergências. Maria, fique com Mateus! Os minutos que se seguiram foram um borrão de sirenes, paramédicos e corredores hospitalares. Mateus agarrava-se à mão de Luciana, seus olhos grandes cheios de medo e confusão. O tio Augusto vai ficar bom, né? Mamãe? Perguntou ele pela 10ª vez. Luciana engoliu o nó em sua garganta, forçando um sorriso que não sentia. Vamos rezar por isso, meu amor, respondeu ela, observando os médicos correrem de um lado para outro com expressões preocupadas. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Uma condição cardíaca grave, agravada pela falta de acompanhamento médico durante os anos de isolamento. O médico, um senhor de cabelos grisalhos e olhos gentis, explicou a situação com cuidado. Ele precisa de cirurgia, declarou o profissional. O quanto antes. Mas... hesitou, ajustando os óculos nervosamente. O Sr. Montenegro está se recusando. Como assim se recusando? Luciana sentiu sua voz subir uma oitava. Ele pode morrer sem a cirurgia. Ele sabe, respondeu o médico suavemente, mas insiste que não quer passar por isso. Talvez você possa conversar com ele? Quando entrou no quarto, Augusto estava sentado na cama hospitalar, parecendo menor e mais frágil que nunca sem sua cadeira de rodas habitual. Seus olhos, no entanto, mantinham aquela teimosia característica que Luciana aprendera a reconhecer. Não tente me convencer, disse ele antes que ela pudesse falar. Já passei tempo demais em hospitais. Não quero... Não ouse, interrompeu ela, sua voz tremendo de emoção contida. Não ouse desistir agora. Não depois de tudo. Augusto desviou o olhar, fixando-se na janela do hospital. Lá fora, o outono continuava sua dança dourada, alheio ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes brancas. Você me ensinou a viver, continuou Luciana, aproximando-se da cama. Me mostrou que há esperança mesmo nos momentos mais escuros. E agora quer simplesmente desistir? Não é tão simples, murmurou ele. O risco da cirurgia... A vida é... Risco! Explodiu ela. Lágrimas finalmente escapando. Cada dia é um risco. Cada vez que abrimos nosso coração, cada vez que permitimos que alguém entre em nossa vida, é tudo risco. Mas vale a pena, não vale? Mateus escolheu este momento para entrar no quarto, escapando da vigilância de Maria. Correu direto para a cama, suas pequenas mãos encontrando as de Augusto. Tio, disse ele seriamente, você prometeu me ensinar a jogar xadrez. Não pode ir embora antes disso. O silêncio que seguiu foi pesado com emoções não ditas. Augusto olhou para o menino, depois para Luciana, e algo em seus olhos começou a mudar. Você tem razão, disse ele finalmente, sua voz rouca. Helena me fez prometer que viveria. E agora tenho ainda mais motivos para cumprir essa promessa. Seus olhos encontraram os de Luciana, carregados de significado. Mas preciso que você me prometa algo também. Qualquer coisa, respondeu ela sem hesitar. Prometa que vai me esperar, pediu ele suavemente. Com ele no jardim, onde as rosas estão começando a florescer novamente. Luciana sentiu seu coração expandir e contrair simultaneamente. Vamos estar lá, prometeu ela, sua voz embargada. Todos os dias até você voltar. As horas que se seguiram foram um turbilhão de preparativos médicos. Mateus se recusava a sair do lado de Augusto, contando histórias elaboradas sobre as aventuras que teriam quando ele voltasse para casa. E depois que você melhorar, tagarelava ele, podemos fazer um piquenique no jardim, igual nas fotos da Tia Helena!
Augusto sorriu. Aquele sorriso que agora alcançava seus olhos, como Mateus havia notado. É uma promessa, respondeu ele, apertando a mãozinha que segurava a sua. Quando chegou a hora da cirurgia, Luciana sentiu como se seu próprio coração estivesse sendo preparado para uma operação. Observou enquanto levavam Augusto pelo corredor, sua figura diminuindo gradualmente até desaparecer através das portas duplas do centro cirúrgico. Agora rezamos? Perguntou Mateus, sua voz pequena carregando uma sabedoria além de seus anos. Luciana assentiu, puxando-o para seu colo. As horas se arrastaram como décadas. Maria chegou trazendo café e biscoitos, os mesmos de canela que Helena tanto amava. O aroma doce misturava-se com o cheiro característico de hospital, criando uma estranha ponte entre passado e presente. Ele é forte, disse a governanta, quebrando seu habitual silêncio. Mais forte do que pensa. Como Helena sempre dizia, Luciana observou seu filho adormecer no banco desconfortável da sala de espera, seus dedos ainda agarrados ao desenho que fizera mais cedo. 3 figuras sorridentes em um jardim cheio de flores. Por favor, murmurou ela para o universo, para Helena, para qualquer força superior que pudesse estar ouvindo, não nos tire ele agora, não quando finalmente aprendemos a ser família. O médico apareceu após o que pareceu uma eternidade. Seu rosto cansado abriu-se em um sorriso que fez Luciana soltar a respiração que nem percebera estar segurando. A cirurgia foi um sucesso, anunciou ele. Ele é um lutador. Mateus acordou com o som das palavras, seus olhos sonolentos rapidamente se enchendo de alegria. Podemos ver ele? Podemos dar o desenho novo? Em breve, prometeu o médico. Ele precisa descansar primeiro, mas tenho certeza que seu desenho vai ajudar na recuperação. Quando finalmente puderam entrar no quarto de recuperação, Augusto estava acordado, embora sonolento pela medicação. Seus olhos encontraram os de Luciana imediatamente, comunicando, sem palavras, tudo o que precisava ser dito. Olha, tio. Mateus não perdeu tempo, mostrando seu novo desenho. Fiz a gente fazendo piquenique no jardim e coloquei até as borboletas azuis. É perfeito, murmurou Augusto, sua voz rouca, mas carregada de emoção. Vai ficar na parede do meu quarto, para eu ver todos os dias enquanto melhoro. Luciana se aproximou da cama, seus dedos encontrando os dele naturalmente. Bem-vindo de volta, sussurrou ela. Nunca realmente parti, respondeu ele, apertando sua mão levemente. Vocês me deram algo para voltar. Maria observava da porta, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto normalmente composto. A senhora Helena está sorrindo agora, disse ela suavemente. Tenho certeza disso. O sol começava a se pôr, pintando o quarto com tons dourados que lembravam as folhas de outono no jardim da mansão. Lá fora, a vida continuava seu ciclo eterno de mudanças e renovações. E ali, naquele quarto de hospital, 3 corações batiam em um ritmo novo. O ritmo de uma família que havia encontrado seu caminho através da dor, do medo e, finalmente, do amor. A primavera chegou à mansão Montenegro, trazendo consigo mais que apenas flores. 3 meses haviam se passado desde a cirurgia, e cada dia trazia pequenas vitórias que eram celebradas como grandes conquistas. O jardim, antes negligenciado por tanto tempo, explodia em cores e vida. As rosas que Mateus ajudara a plantar durante o outono agora desabrochavam orgulhosamente, suas pétalas dançando sob a brisa suave da manhã. Augusto estava sentado em sua cadeira de rodas, próximo ao pequeno lago ornamental, observando os peixes dourados que nadavam preguiçosamente. A recuperação fora lenta, mas constante, como o desabrochar das flores que agora o cercavam. Café fresquinho, anunciou Luciana, aproximando-se com uma bandeja. O aroma rico se misturava com o perfume das flores, criando uma sinfonia de sensações, que fazia cada momento parecer precioso. Com biscoitos de canela? Perguntou ele, um sorriso brincando em seus lábios. Ela assentiu,
colocando a bandeja sobre a mesinha do jardim. Os biscoitos, receita especial de Helena que Maria finalmente se permitira compartilhar, eram agora parte indispensável de suas tardes juntos. Papai! A voz de Mateus ecoou pelo jardim. A palavra, usada pela primeira vez 2 semanas após a cirurgia, ainda fazia o coração de Augusto saltar. Olha o que eu achei! O menino corria em sua direção, segurando algo com cuidado em suas mãos pequenas. Era uma borboleta azul, suas asas levemente machucadas, pousada delicadamente em sua palma. Ela precisa de ajuda, declarou ele seriamente. Igual você precisou. Podemos cuidar dela? Luciana observou enquanto Augusto guiava gentilmente as mãos do filho, ensinando-o como criar um pequeno abrigo para a borboleta se recuperar. A cena era tão natural, tão perfeita em sua simplicidade, que sentiu lágrimas de felicidade ameaçarem cair. Sabia que borboletas são símbolos de transformação? Explicou Augusto, sua voz carregando aquele tom especial que reservava para os momentos de ensino. Elas começam de um jeito e, através de muito esforço e paciência, se transformam em algo completamente novo. Mateus absorvia cada palavra, seus olhos grandes fixos no pai com admiração. Igual a gente? Perguntou ele. A gente também se transformou, né? Augusto trocou um olhar significativo com Luciana. Sim, campeão, respondeu ele suavemente. Exatamente como nós. Maria apareceu no jardim, carregando um envelope pardo. Senhor Augusto? Chamou ela, sua formalidade habitual suavizada por um sorriso. Os documentos do cartório chegaram. O envelope continha os papéis da adoção, oficializando o que seus corações já sabiam há meses. Mateus seria, legalmente, um Montenegro. Não que o sobrenome importasse tanto quanto o amor que já os unia, mas havia algo especial em tornar oficial esta família que o destino tecera tão inesperadamente. Tem mais uma coisa aqui, disse Maria, entregando um segundo envelope, menor e mais delicado. Este tinha a caligrafia de Helena, uma carta que ela escrevera anos atrás, com instruções, para ser entregue quando Augusto encontrasse o amor novamente. Como ela sabia? Murmurou ele, suas mãos tremendo levemente ao abrir o envelope. Luciana sentou-se ao seu lado, seus dedos entrelaçando-se naturalmente com os dele. Querido Augusto, começou ele a ler em voz alta. Se você está lendo isto, significa que finalmente permitiu seu coração florescer novamente. Conhecendo você como conheço, provavelmente resistiu o quanto pôde. Provavelmente se escondeu atrás de muros de solidão e dor. Mas também sei que quando você ama, ama completamente, sem reservas. Mateus havia se aproximado, sentando-se, aos pés da cadeira de rodas, ainda segurando cuidadosamente o abrigo improvisado da borboleta. Meu amor, continuava a carta. A vida é muito preciosa para ser vivida pela metade. Não carregue minha memória como um peso, mas como asas que te permitam voar novamente. Permita-se ser feliz. Permita-se amar. E, principalmente, permita-se ser amado. Luciana enxugou discretamente uma lágrima que escapara. Helena, mesmo nunca tendo-as conhecido, parecia ter previsto exatamente o que seus corações precisariam ouvir neste momento. E para você? A carta continuava, agora dirigindo-se a Luciana, que trouxe luz novamente aos olhos do homem que amo. Obrigada. Obrigada por ter a coragem de amar alguém que precisava reaprender a viver. Cuide dele. Ele pode parecer forte, mas seu coração é incrivelmente gentil. E nunca, jamais duvide que este amor tem minha mais profunda bênção. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido suave das abelhas entre as flores e o tilintar distante do sino de vento que Helena havia pendurado anos atrás. Olha! Exclamou Mateus repentinamente. A borboleta em seu abrigo improvisado começava a se mexer, suas asas machucadas agora mais fortes. Ela está melhorando. Sim, está, sorriu Augusto, observando como o inseto testava suas asas com cautela. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lugar seguro para nos curar,
e pessoas que acreditem em nossa capacidade de voar novamente. Luciana apoiou sua cabeça no ombro dele, respirando o momento. O jardim em volta deles era um testemunho vivo de como o amor podia transformar até mesmo os lugares mais abandonados em paraísos de vida e cor. A vida me tirou tudo, murmurou Augusto, seus dedos acariciando suavemente os cabelos dela. Mas foi só quando parei de fugir que ela me deu vocês. Maria observava a cena da varanda, seu coração transbordando de alegria. Depois de tantos anos servindo aos Montenegro, finalmente via a mansão voltando a ser o que Helena sempre sonhara. Um lar repleto de amor, risos e vida. A borboleta azul escolheu este momento para levantar voo, suas asas agora fortes o suficiente para carregar seu pequeno corpo pelos ares. Mateus bateu palmas de alegria, seu rosto iluminado pelo milagre da recuperação que testemunhara. Viu só? Sorriu Augusto, puxando o filho para seu colo. Às vezes precisamos cair para aprender a voar novamente. O som de música suave começou a flutuar pelo ar. Maria havia ligado a antiga caixa de música de Helena na varanda. A melodia, que antes trazia apenas tristeza, agora parecia uma bênção, uma aprovação silenciosa de algum lugar além do tempo e do espaço. Acho, disse Luciana suavemente, que alguns amores são grandes demais para serem contidos em uma única vida. Eles transbordam, tocam outras vidas, criam novas histórias. Augusto assentiu, compreendendo perfeitamente. O amor de Helena não havia morrido com ela. Havia se transformado, como uma semente plantada em solo fértil, florescendo em algo novo e igualmente precioso. O dia avançava preguiçosamente, o sol criando padrões dourados através das folhas das árvores. Mateus corria agora pelo jardim, perseguindo borboletas e criando histórias em sua imaginação infinita. Sabia, comentou Maria, aproximando-se com mais café, que hoje faz exatamente 1 ano desde aquele dia no supermercado? Luciana e Augusto trocaram um olhar surpreso. 1 ano. Parecia ao mesmo tempo uma eternidade, e apenas um piscar de olhos. Como a vida podia mudar tanto em tão pouco tempo? 1 ano, refletiu Augusto, observando seu filho brincar no jardim que voltara à vida. 1 ano desde que aprendi que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. A brisa da tarde trazia o perfume das rosas e o som distante dos sinos de vento. No céu, a borboleta azul dançava entre as flores, suas asas recuperadas brilhando sob o sol, um pequeno milagre, um símbolo de renovação e esperança. E ali, naquele jardim que testemunhara tanta dor e agora transbordava de alegria, 3 corações batiam em perfeita harmonia, não mais sozinhos, não mais quebrados, mas unidos em uma sinfonia de amor que nem mesmo o destino poderia ter previsto.